Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Bíblia Diz. Eu sou Fernando Campos e hoje nós vamos estar falando sobre a Igreja de Corinto e os dons espirituais. E eu quero convidar você a assistir a mais este vídeo. Para falar acerca dos dons espirituais, vou estar usando como base a carta de Paulo aos Coríntios, mais especificamente no seu capítulo 12, onde ele vai falar acerca dos dons espirituais, respondendo a alguns dos questionamentos dos irmãos de Corinto daquela época, que podem ser aplicados para nós no dia de hoje, trazer algum esclarecimento para nós. Afinal de contas, nós temos diversas ramificações do evangelicalismo, e nós temos diversas denominações e às vezes isso pode gerar uma certa confusão, dúvidas no meio, tanto no meio, vamos dizer assim, mais tradicional, no meio mais avivado ou pentecostal, ou neopentecostal. Isso pode causar uma série de dúvidas, então é sempre bom nós voltarmos para o texto, voltarmos para o que a Bíblia diz, estarmos atentos à palavra de Deus, pois ela deve ser a nossa regra de fé e prática. Se você é daqueles que crê em Jesus Cristo e na palavra dele como inerrante, então a última palavra não é a minha, não é de A, B ou C, mas sim é a palavra de Deus. Então eu gostaria de usar ela como um balizador para nós em mais este vídeo. No capítulo 12 dessa carta de Paulo aos Coríntios, uma das cartas, ou melhor dizendo, uma das igrejas que foi fundada por ele, e ele manda uma carta para lá, muito provavelmente estando em Éfeso, por volta do ano 55, depois de Cristo, onde ele manda essa carta respondendo a alguns questionamentos que foram feitos pelos da casa de Chloe, ou de Chloé, que está relatado lá em 1 Coríntios capítulo 1, versos 10, ou melhor, 11 e 12, onde é falado, onde são relatados também alguns problemas que a igreja vinha enfrentando. Veja que o apóstolo Paulo, ele se utiliza de algo, assim, ele não faz uma recomendação psicológica, não, mas ele procura aplicar princípios bíblicos, princípios da palavra de Deus para resolver os problemas que a igreja apresentava. Então ele procura trazer, como o pastor, como o fundador, como apóstolo, ele procura então colocar isso para aquela irmandade lá na região de Corinto. Coisa interessante então, até chegar ao capítulo 12, nós temos aí algumas informações que são tratadas ao longo do capítulo, como por exemplo, os problemas que eles tinham com relação a partidarismos, uns eram dentro da igreja, haviam divisões, aqueles que eram a favor de Apolo, aqueles que eram a favor de Pedro, pessoas que em algum momento passaram para aquela igreja, no momento em que Paulo também não estava lá, muito provavelmente, e o próprio Paulo e outros também eram favoráveis a Cristo, como é relatado, onde ele vai falando sobre isso até o capítulo 4, onde ele fala que os cristãos que lá haviam estavam agindo de forma muito carnal, como ele fala, de forma imatura, e ele vai apontando diversos problemas. No capítulo 5 ele vai tratar da questão da imoralidade sexual sendo tratada dentro da igreja. No capítulo 6 vai exortar a igreja sobre a questão de litígios entre os irmãos, sendo resolvidos em tribunais civis, ou seja, problemas internos, problemas de relacionamento, problemas talvez até de alguma coisa de negócio, mas sendo resolvida externamente, não ali entre irmãos, mostrando aí a falta de maturidade espiritual deles. No capítulo 7 ele vai responder sobre o questionamento sobre o casamento, sobre a questão de o marido, a mulher crente, o marido descrente e vice-versa, qual a posição, qual o conselho que ele vai dar. No capítulo 8 vai tratar das questões de coisas sacrificadas aos ídolos, como os cristãos deveriam proceder com as pessoas de fora, com os mais fracos na fé. No capítulo 9, ele volta a defender aí a sua autoridade apostólica, ou seja, a sua autoridade para poder realmente colocar a ordem lá na igreja de Corinto que estava enfrentando esses problemas. Capítulo 10, ele vai usar um exemplo de Israel,
como exemplo de desobediência, né, para resolver e também dar finalizar a questão da liberdade, né, que muitos deles estavam usando a liberdade para dar ocasião à carne. A partir do capítulo 11, ele vai tratar de algumas coisas referentes ao culto público, né, começando pela instrução da ceia do Senhor, né, onde estavam havendo também problemas quando eles se reuniam. Uns estavam se embriagando, uns estavam comendo demais, outros estavam ficando sem comida, outros estavam ficando sem poder tomar e dividir e entender a ceia do Senhor. E aí finalmente chegamos no capítulo 12, que é onde nós vamos tratar aqui, e eu vou colocar na tela alguns versículos para nós estarmos meditando, né? Onde no capítulo 12, eu vou dar aqui um panorama geral, né? Porque talvez ler o capítulo todo ficaria por demasiado pesado, né? Mas eu quero colocar então essa questão de que ele ressalta, ele começa o texto dizendo: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Essa também é a minha missão, meu propósito aqui. Fazer com que vocês também, né, percebam, né, a importância de conhecer acerca dos dons espirituais. Dando a entender, né, que se os irmãos lá estavam sendo ignorantes, quer dizer que eles estavam muito provavelmente fazendo uma má utilização dos dons espirituais, que inclusive ele vai tratar do capítulo 12 até o capítulo 14. Né? Nós estamos abordando apenas o capítulo 12 por uma questão de tempo. Muito provavelmente vou tratar do capítulo 13 e 14 posteriormente, nos próximos vídeos, mas nesse especificamente ele quer falar basicamente algo muito importante, dizendo o seguinte: o doador dos dons espirituais é o Espírito Santo, que é Deus, né? E ele os doa, né? Os disponibiliza aos cristãos para um fim proveitoso, né? Como podemos ler no verso 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. E esse proveitoso não é para o indivíduo, mas é para a igreja. Esse fim proveitoso não é segundo a visão daquela pessoa, mas segundo o direcionamento do Espírito, pois ele vai continuando o texto aqui, e eu vou colocar aí na tela, a partir daí. Onde ele diz: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. E o verso 11, ele vai complementar esse raciocínio dizendo: mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, veja que você percebe a distribuição dos dons é feita pelo Espírito com um fim proveitoso, conforme lhe apraz. A ele, Espírito Santo, a ele que o fim proveitoso é para o próprio Espírito de Deus. Essa lista que nós temos aqui, ela não é exaustiva e também não é única. Nós temos também uma menção, né, de dons espirituais, por exemplo, em Romanos capítulo 12. Coincidentemente, né? Romanos capítulo 12, nós temos uma outra alusão também na carta de Pedro. Nós temos essas referências acerca dos dons espirituais, ou seja, essa lista não é exaustiva, embora, veja, algumas vertentes do cristianismo, né, ou principalmente do pentecostalismo, considera essa lista dos 9 dons como sendo os dons apenas estes, ou a partir desses é que podem derivar outros e assim sucessivamente. Mas entendem que esses são os 9 dons, né? Mas essa lista então não é exaustiva, mas esses dons ocorriam lá na igreja de Corinto. Veja, é com um fim proveitoso segundo o Espírito de Deus. Esses dons estavam ocorrendo lá e foram mencionados por Paulo. Obviamente, em alguma medida, eles ocorreram, né, naquela igreja durante aquele período. E aqui ele vai, a partir do verso 12 do capítulo 12, ele vai falar a respeito da unidade na diversidade, pois ele vai dizer que ele vai fazer uma alusão, né, a respeito do corpo de Cristo, uma comparação com o corpo humano, melhor dizendo, com a igreja, do qual Cristo é o cabeça
seria, né, o cabeça da igreja, e a igreja o seu corpo, e ele dizendo o seguinte, que todos os órgãos do corpo, né, ocupam um lugar diferente, não necessariamente todos têm o mesmo dom, né? E aí ele começa a falar a respeito do conflito, né, do corpo, um brigando com o outro. Ele usa uma figura de linguagem. Por exemplo, podemos ver aqui o verso 15, se disser o pé, porque eu não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Verso 16, se o ouvido disser, porque não sou do olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo o ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Então, por isso que nós vimos até aqui, né? Você já consegue perceber, então, que o apóstolo está chamando a atenção daquela igreja. E chama também a nossa atenção nos dias de hoje. Por quê? Porque nós temos que ter essa diversidade de dons, ou se isso ainda ocorre hoje, vamos colocar dessa forma, se nós ainda temos a diversidade de dons espirituais, eles precisam ocorrer, ou seja, não necessariamente todos têm que ter o mesmo dom. E isso já começa a trazer para nós algum entendimento, porque muitas das vezes nós somos, dependendo da igreja, obviamente, as pessoas são incentivadas a buscar especificamente um dom, especificamente um único dom, né, como evidência de que a pessoa, por exemplo, foi cheia do Espírito Santo. Esse, por exemplo, será tema de um próximo vídeo que eu vou fazer, onde nós vamos falar sobre batismo no Espírito Santo e suas perspectivas teológicas. É o que eu pretendo fazer. Finalmente, no verso 20, o apóstolo vai insistir que o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Então ele está insistindo na questão da unidade. E que os dons ocorrem, ou seja, uma pessoa só não pode ter todos os dons. Uma pessoa não é autossuficiente. Então ele já está também deixando para nós algo muito claro, porque nos nossos dias nós temos esse entendimento de que você é a igreja, né? Essa frase foi sendo incutida, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, você é a igreja, uma frase que na verdade, no meu entendimento, ela é colocada no sentido de admoestar, exortar a igreja, as pessoas que compõem a igreja, o corpo de Cristo, a mudarem a sua atitude, pois muitas pessoas ficam tecendo críticas à liderança da igreja, as pessoas que estão na igreja, as pessoas que estão na frente de algum trabalho, de um departamento, alguma coisa. E, na verdade, quando essas pessoas falam do outro, eles estão falando de si mesmos. Então, o sentido é esse. Você é igreja nesse sentido. Quando você fala do outro, é como se você estivesse falando de si próprio, pois você é parte desse corpo. Agora, qual o entendimento que as pessoas, geralmente hoje, foi colocado, inclusive por umas questões que vivemos no passado recente, aí, né, nos últimos 2 anos para trás, onde nós vivemos uma questão de não poder, de repente, frequentar as igrejas e etc. E aí as igrejas foram para a internet, disponibilizar via mídia social, e as pessoas ficaram enclausuradas de uma certa forma, e isso acabou fazendo com que as pessoas ficassem mais individualistas nesse sentido. E aí essa frase ganhou uma outra conotação, vamos colocar assim, um outro sentido, que seria o quê? De que, você é igreja, ou seja, você sozinho, você faz que nem aqueles, uma expressão que você já deve ter ouvido, o camarada, ele cruza e ele mesmo vai lá para receber e fazer o gol, né? Então ele faz tudo sozinho. E não dá para fazer sozinho, é isso que o apóstolo está dizendo, que não dá. Uma das coisas que a gente entende aqui é que você é parte do corpo de Cristo. Os dons, eles se manifestam dentro do contexto de corpo de Cristo, de igreja. Se isso não acontecer, então não tem alguma coisa errada. E o outro ponto que ele está dizendo é que, olha, você tem um dom ou você tem um lugar no corpo, seria esse, você é pé, o outro é mão. Não vai a mão ser pé ou o pé ser mão e vice-versa, vai haver essa confusão. Então, não dá para todo mundo ter o mesmo dom. Aí, continuando no texto, ele vai dizer o seguinte, vou pular aqui para o verso 27, diz, ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo, ou seja, nós pertencemos ao corpo de Cristo, ou à igreja.
E aí vai estabelecer uma ordem, olha, existe uma hierarquia, existe uma colocação aí, né? Apóstolos, depois profetas, em terceiro lugar mestres, operadores de milagres, de dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. E aí no verso 29 ele vai chamar a nossa atenção fazendo algumas perguntas retóricas, dizendo o seguinte: mas são todos apóstolos? Dizendo que não. Se ele está dizendo que primeiramente foi estabelecido esse, depois aquele, porque ele está dizendo que nem todo mundo vai ser todos apóstolos. Ele fala, ou são todos profetas? Também não. São todos mestres? Também não. Ou operadores de milagres? Não. E aí ele segue. Tem todos dons de curar? Então nem todo mundo. Por mais que buscasse, se empenhasse, orasse, jejuasse, não necessariamente iria receber. Por quê? Porque nós temos que lembrar que verso 11, é um só e o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. E ele faz isso visando um fim proveitoso, como vimos no verso 7. Então, por essas passagens que lemos aqui dentro desse mesmo capítulo, ele já está deixando muito claro que, olha, não é todo mundo. E ele vai seguir aqui. Falam todos em outras línguas? Não. É isso que ele está dizendo. Se todos os outros não há essa abrangência para todo mundo, consequentemente, por exemplo, para o dom de línguas, que é um dos mais buscados, inclusive, né, apontado como uma evidência de algo que nós vamos falar mais adiante, né? Interpretam-nas todos? Não. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E depois ele vai entrar em outro capítulo. Então, o que eu quero dizer e deixar aqui para vocês nesse vídeo é esse entendimento básico de que, primeiro, os dons espirituais foram dados por Deus para a edificação da igreja, do corpo de Cristo. O dom não é usado ou não serve para você individualmente, não deveria servir para você individualmente, mas deveria servir para o corpo de Cristo, para um fim proveitoso que o próprio Espírito Santo planejou. Então, isso já esclarece para nós uma dúvida que às vezes as pessoas têm, de que eu não tenho dom de línguas, por exemplo, de falar em outras línguas, então, poxa vida, eu não fui talvez batizado com o Espírito Santo, eu não tenho o Espírito Santo, ou eu não tenho a unção de Deus, a capacitação. A unção aqui seria a capacitação para o desempenho de algum trabalho, de algum serviço na casa ou na obra do Senhor. Então algumas coisas começam a ficar claras. Se aqui ele está dizendo para mim que nem todos falam em outras línguas e você talvez, por mais que tenha buscado, não recebeu, não quer dizer, talvez o seu dom não seja esse, simples assim. Então, se você não tem determinado dom, não tem problema. Com certeza, eu quero crer que Deus, na pessoa do Espírito Santo, vai conceder a você um dom para que você possa usá-lo na obra dele, para que a igreja, onde você está inserido, no ambiente local, possa ser edificada. Deus não ia chamar você para você simplesmente ficar lá parado, mas ele vai te dar algum dom, vai te dar alguma capacitação para que você consiga participar da obra dele. O que ele precisa, em primeiro lugar, é a sua disponibilidade, a sua vontade, é o seu desejo de servi-lo. Então, eu gostaria de deixar isso para vocês, a gente para por aqui, e que você possa também buscar a unidade dentro da sua igreja e também buscar, como diz aqui, com zelo, os melhores dons. Que Deus te abençoe e até a próxima.